Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei de que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, então estou falando todos os tempos para vocês. Meu nome é Felipe Xavier Camargo, vou fazer uma apresentação para vocês sobre leishmaniose visceral e esquistossomose. Começando com a leishmaniose visceral, ela é um protozoário intracelular obrigatório do gênero Leishmania, onde ao redor do mundo a gente tem mais de 20 espécies. Uma curiosidade para vocês: transmitida pelo maruim, ou mosquito pólvora. É, Vai ocorrer, esse mosquito vai infectar o ser humano com promastigotas que se transformarão em amastigotas no interior. É importante conhecer o ciclo de vida para a gente entender a doença. Um mosquito infectado vai passar promastigotas para o ser humano, que dentro de macrófagos se transformarão em amastigotas. E aí vai fazer a infecção do ser humano. Existem tropismos por órgãos específicos, que vou mostrar mais para vocês aqui na frente. Então, um mosquito não infectado pode picar esse humano infectado e o ciclo da doença se reinicia. Importante lembrar que cachorros são reservatório da doença, então é importante ficar de olho nisso para evitar a progressão da doença no nosso ambiente. A espécie Donavine infantum, antigamente conhecida como Chagas, são as principais do mundo, a infanto principal no Brasil, tá? E o Brasil é um dos 4 principais focos da doença no mundo, então é de suma importância investigar, lembrar dessa doença aqui no Brasil. E é um parasita que tem um tropismo especial por linfonodos baços, fígado e medula óssea. Isso é importante por quê? Para entender a clínica do paciente. É um paciente que pode se apresentar pancitopênico, é um parasita que pode infectar a medula óssea e vai dificultar aí a questão da linhagem hematogênica. Então, um paciente que pode se apresentar pancitopênico, vai ter uma esplenomegalia, pode haver uma hepatomegalia, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. É importante lembrar que só a minoria dos infectados vão desenvolver a doença visceral progressiva. Então é de suma importância investigarmos a questão da imunodeficiência nesses pacientes, tá? E como é que se dá o diagnóstico? Primeiro, a suspeita clínica. É um paciente que vai ter febre mais esplenomegalia, pode apresentar hepatomegalia, e ele vai apresentar um emagrecimento insidioso, progressivo, com quadro de desnutrição. Ou seja, vai ter cabelos quebradiços, pele seca, sinal de pitaluga, que são cílios alongados, edema do membro inferior, pode apresentar até anasarca, certo? E aqui a gente traz um ponto importante, são as infecções de sangramento, são as principais causas de morte nesses pacientes. Na verdade, elas são complicações. Lembre-se que o paciente pode estar pancitopênico, então um paciente que vai ter uma predisposição a ter uma infecção mais grave. É um paciente que está com o sistema imunocomprometido e não vai conseguir fazer a resposta adequada. É um paciente que geralmente pode se apresentar com imunodeficiência, então isso aí é um quadro que a gente tem que ficar sempre de olho, tá? A gente pode fazer o diagnóstico pela visualização direta dos amastigotas. A gente faz uma biópsia, uma punção e vai ver no esfregaço. E o mais utilizado seria a detecção de anticorpo, especialmente com um teste rápido, que é a imunofluorescência indireta, com diluição de 1 para 80, já é um teste positivo. Mas ainda a gente pode fazer o ELISA, o RK39, que é uma proteína da leishmania, que vai se multiplicar aí, e a gente pode identificar no teste. E quanto ao prognóstico, pessoal, a gente vai ter essa tabela aqui de 2011 do Ministério da Saúde, onde ele vai pontuar sintomas clínicos e clínicos e laboratoriais. 4 ou mais critérios clínicos ou 6 ou mais critérios clínicos e laboratoriais são fatores de pior prognóstico. Essa aqui é uma tabela para maiores de 2 anos. Essa aqui é uma tabela para menores de 2 anos. Só que assim, o importante dessa tabela é ver o quê? Os principais fatores são sangramento, são infecções, piora da função hepática, renal. Então a gente tem que ficar sempre de olho nesse paciente e lembrar desses fatores como fatores de pior prognóstico, tá? Quanto ao tratamento, eu peguei aqui eu baseei num caso clínico da Revista Médica de São Paulo, tá? Onde foi um paciente que se apresentou de maneira estável. Então, um paciente que se apresentou de forma estável ao ambulatório lá do Hospital de São Paulo. E aí, qual foi o tratamento instituído para ele? Foi uma dieta livre oral, conforme aceitação, ele não estava vomitando, não tinha nenhum sintoma grave que impedisse a dieta livre. Um rigalactato para a gente fazer aí a manutenção da hidratação desse paciente. E a gente vai entrar com antimoniato de metilglutamina, que isso aqui é a N-metilglutamina, que é um medicamento de escolha para o paciente. E como é que se dá? A gente vai fazer 20 mg quilograma dia, tá, de N-metilglutamina. Nesse medicamento a gente vai ter que a cada 5 ml vão haver 405 mg de metilglutamina. Então a gente vai fazer, cada 1 ml vai ter 81 mg, num paciente de 20 kg seriam 400 mg, que daria 4,93 ml.
Então a gente arredonda aí para 5 ml e a gente pode diluir essa posologia em 100 ml de soro glicosado e vai correr aí. Então a gente vai utilizar por 20 dias, podendo se estender por 20, de 30 a 40 dias, a depender dos sintomas. Além disso, remédios sintomáticos, dipirona para febre, ibuprofeno se tiver náuseas e vômitos, tudo isso se necessário, e sempre observar sinais vitais, além, claro, de função hepática, função renal e todo o resto, tá? Mas a gente tem algumas exceções de tratamento que seriam. E as exceções do tratamento, pessoal. Então, a anfotericina B lipossomal é a segunda escolha do tratamento. Mas, em alguns casos, com pacientes menores de 1 ano, insuficiência hepática, renal e cardíaca, o HIV, ela se torna a primeira escolha. Então, isso é importante, principalmente essa questão do menor do que 1 ano. A gente está aqui na pediatria. Então, a gente vai fazer 3 mg quilograma dia durante 7 dias, tá? O antibiótico, em suma importância lembrar disso. Lembra que o paciente é pancitopênico, ele pode estar pancitopênico. Então, a gente vai entrar com ceftriaxona com ou sem oxaciclina, de maneira empírica, depois pode mudar de acordo com a cultura, tá? Em pacientes neutropênicos com menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, com quadro infeccioso já definido, uma toxemia menor de 2 meses. Então a gente tem que se lembrar desses pacientes para entrar. E hemoderivados, existem os mais comuns, que vocês já estão mais ligados, que seriam hemoglobina menor do que 7, hematrócrito menor do que 21, a gente vai entrar ali com concentrado de hemácia, plaquetopenia menor do que 10 mil, em sangramento entra com concentrado de plaquetas, mas isso aqui é importante, não é tão comum. Se o paciente apresentar icterícia, a gente vai entrar com vitamina K, icterícia, mais tempo de ativação de protrobina menor do que 70%. Então, 1 a 5 mg EV por dia durante 3 dias. Tá? E a cura? Os critérios diagnósticos de cura são clínicos. A gente não usa sorologia para esse paciente, porque ela costuma ficar positiva pelo resto da vida. E aí a gente vai ter os critérios vão ser a diminuição da febre, a redução da hepatosplenomegalia, os parâmetros hematológicos. A gente vai acompanhar esse paciente com 3, 6 e 2 meses, ele estável, ele está curado. Se você quiser ainda um teste, o teste de Montenegro pode ser positivo após a cura desse paciente, mas a cura é clínica. E quanto à esquistossomose maçônica, na verdade ela é uma enfermidade parasitária causada pelo cistossoma, são 5 espécies, mas no Brasil é a maçônica que reina. Tá? Ela vai ter um hospedeiro intermediário, como vocês conhecem, que é um molusco da família Plarnobidae, desculpa. E um estudo interessante, isso aqui feito na Paraíba, mostrou que entre 2015 e 2017 só houveram 39 casos pediátricos, que dá 11% do total na Paraíba. O ciclo de vida é importante a gente conhecer. Então, os ovos que saem nas fezes vão se transformar em miracídios, desculpa pessoal, na água. Esses miracídios vão infectar o caramujo, que vai transformar, onde eles vão sofrer transformações em esporocístios e cercária. As cercárias têm um nome importante porque ela vai dar nome a uma das manifestações clínicas da doença. Vai entrar no ser humano, vai virar esquistossomos e vermes adultos que vão ter tropismo por órgãos específicos. Vou mostrar mais para frente para vocês. E o diagnóstico, a gente tem 2 clínicas possíveis. Uma clínica aguda, que não é tão comum, ela se apresenta mais em pacientes que não são de áreas endêmicas, tá? Então, um paciente que teve contato uma vez ou outra. E aí a gente vai ter uma dermatite cercariana, que no caso é uma irritação do local onde entrou a cercária. E a gente pode ter febre, mialgia, calafrio, um quadro conhecido como febre de Katayama. Mas na frente, no tratamento, vou falar melhor para vocês e como a gente faz o tratamento dela. Então, e a clínica crônica? Então, é um parasita que tem um tropismo pelo fígado, um tropismo pela circulação, pelos vasos, um tropismo pulmonar. E aí a gente pode ter fibrose, cirrose, diarreia signolêntica, hipertensão pulmonar, um tropismo pelo intestino, tá? O exame parasitológico de fezes vai dar a confirmação, onde você vai ver ovos após 45 dias de infecções e 3 amostras sequenciais, em dias distintos, com máximo 10 dias entre o primeiro e o último teste. Lembrar que assim, uma coisa interessante é que na fase aguda, se você suspeita de fase aguda, que não é tão comum, você pode buscar por uma eosinofilia nesses pacientes, é um achado comum. Você ainda pode fazer um método, testes imunológicos, como ELISA e tudo mais, mas não são tão comuns. E lembrar sempre de ficar de olho na prova hepática desse paciente e solicitar exames de imagem para avaliar. Você pode solicitar, por exemplo, um eco para ver a função vasculopulmonar dele, uma outra sonografia para ver com dupla, para ver a função hepatosplênica. Então, sempre lembrar disso aí, até mesmo ressonância magnética para ver estrutura hepática ou então comprometimento mielorradicular, tá? E o tratamento? Esse tratamento também baseado em um caso clínico, é um paciente que se apresenta de maneira estável ao pronto-socorro, então a gente vai fazer um tratamento ambulatorial para ele, ele não tem nenhum
quadro mais, nenhum quadro digno de internação. Então, é um tratamento via oral, a gente vai usar oxaminic, tá? Essa é uma solução oral que vai apresentar 50 mg por ml. A dose é de 20 mg quilograma dia, então uma criança de 20 quilos vai ter que usar 400 mg desse medicamento, que dá 8 ml. Então a gente faz em dose única, só um dia, mas a gente divide a tomada em 2 vezes ao dia. Então ela vai tomar 4 ml, depois de 6 horas vai tomar as outras 4 ml. E a outra opção seria o praziquantel, tá? Mas ela é a segunda opção, e principalmente porque ele é comprimido. E aí, o que acontece? Essa criança tem que tomar 60 miligramas por quilo da dose do medicamento. Então fica bem difícil de fechar a dose. Mas no caso do nosso paciente que tem 20 quilos, seriam 1.200 miligramas, e ele vai tomar 2 comprimidos em dose única. A exceção do tratamento seria a febre de Katayama, como a gente falou lá, com a complicação da fase aguda, e a gente vai estar com praziquantel, 60 miligramas quilograma dose. Mesma coisa está usada no tratamento da doença, mas agora de 3 a 6 dias. Além disso, lembrar de suporte, esse paciente pode precisar de internação, e lembrar de medicamentos sob demanda. Situações especiais, neuroesquistossomose ou então radiculopatia, mielorradiculopatia, a gente vai ter que entrar com corticoterapia. E lembrar que esse tratamento não cura a doença, ou seja, ela evita a progressão da doença. Os danos que já estão lá no fígado, por exemplo, já estão causados, não vão regredir. Então, se o paciente que tem varizes esofágicas, esse tipo de coisa, a gente tem que fazer um tratamento cirúrgico para ele, tá bom? E os critérios de cura são 6 exames parasitológicos de fezes, pode ser um por mês ou 2 a cada mês, para ver se ainda há presença de ovos no exame, ou então uma biópsia retal, ou essa biópsia até recomendada no 6º mês, após o tratamento para averiguar a presença de ovos, tá bom? Era isso, aqui também as referências, qualquer coisa estou disponível para qualquer dúvida, tá bom?